O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma declaração que pode ter sido uma antecipação de uma medida ditatorial para manipular o pleito eleitoral de 2024. Como se não bastasse, ele ainda deixou claro que ligou o para o dinheiro do povo brasileiro. Eu vou mostrar isso para você nesse vídeo e eu vou, é claro, explicar o grande perigo que há por trás dessas declarações. Vamos lá. Foi ao ar na noite de ontem uma entrevista exclusiva concedida por Lula à TV Record. E eu separei aqui alguns recortes muito preocupantes para o povo brasileiro. Quando foi levantado o assunto da regulamentação das redes sociais, uma pauta fortemente defendida por Lula e seus aliados, o presidente utilizou uma informação completamente distorcida já no início da sua argumentação. E eu quero te dizer, sabe, com muita veemência, mas muita veemência, de que não é possível essas empresas continuarem ganhando dinheiro, disseminando mentiras, disseminando inverdades, fazendo provocação, campanha contra a vacina, campanha favorável a isso, campanha favorável a aquilo, sem levar em conta, sabe, nenhum compromisso com a verdade. As Big Techs, as empresas proprietárias das redes sociais, não disseminam informações falsas, assim como não disseminam informações verdadeiras. Quem faz publicações, sejam elas verdadeiras ou falsas, são os usuários. Só que Lula utiliza essa distorção para defender duas coisas que ele pretende implantar. Primeiro, que essas Big Techs paguem impostos no Brasil. Afinal, ninguém nesse mundo gosta mais de impostos do que Lula e seu companheiro Haddad. Quer dizer, gostam de receber impostos, não de pagar. Uma prova disso são os valores dos imóveis declarados por Lula em 2022 para sua campanha. 2 apartamentos de R$19 mil e um terreno de R$2.700. Esses dados são públicos e qualquer pessoa pode ter acesso a eles no site do TSE. E a segunda coisa que Lula tenta implantar já tem muito tempo é a suposta regulamentação das redes sociais. Eu uso o termo suposto porque esse é o nome dado à proposta, mas na prática ela representa a censura e nada além disso. Mas a grande novidade trazida por Lula nessa entrevista, e aqui está um dos grandes perigos que eu quero mostrar, é a forma como eles pretendem fazer isso, tendo em vista que aquele projeto de lei que tem como relator o deputado Orlando Silva até agora não foi para frente. Então eu sou favorável à regulação e esse é um assunto que eu vou discutir com o ministro da Justiça e, se for necessário, o governo poderá enviar uma proposta. E seria uma medida provisória, por exemplo, ou não? Pode ser medida provisória, pode ser projeto de lei. Olha só a manobra que o governo Lula cogita adotar. Lula falou em medida provisória ou projeto de lei. Projeto de lei não será uma tentativa do governo, pois ele sabe muito bem que o resultado tende a ser o mesmo do PL 2630, que foi retirado de pauta diante da iminente derrota na Câmara. Restará então ao governo a medida provisória. E aí que está a estratégia ditatorial. Uma medida provisória é uma norma com força de lei, editada pelo presidente da República em situações de relevância e urgência. Ela passa a valer imediatamente e depois precisa ser apreciada pela Câmara e pelo Senado para se converter definitivamente em lei ordinária. Só que o prazo inicial de vigência de uma medida provisória é de 60 dias. E se nesse prazo a sua votação não tiver sido concluída no Congresso Nacional, esse prazo é prorrogado por mais 60 dias. Ou seja, Lula consegue estabelecer através de uma medida provisória as regras que bem entender para a censura de redes sociais e a depender de como for o processo no Congresso, e isso está nas mãos dos presidentes das casas, isso pode permanecer vigente por 120 dias até que seja derrubado pelos parlamentares. Na prática, se essa medida provisória fosse publicada nos próximos dias, mesmo que essa votação acontecesse nesse prazo inicial de 60 dias, as regras estabelecidas ditatorialmente por Lula teriam validade por praticamente todo o período de campanha para as eleições municipais de 2024, algo que poderia favorecer e muito os candidatos de esquerda, já que na maioria das vezes em que esse governo e integrantes do judiciário agiram em nome do combate à desinformação e ao discurso de ódio, o que foi visto na prática foi apenas a censura a opositores. Portanto, a declaração feita por Lula nessa entrevista à Record pode ter sido uma prévia de mais uma medida absolutamente autoritária que está por vir. Mas esse não foi o único grande perigo ao povo brasileiro que foi revelado por Lula nessa entrevista. Quando questionado sobre a meta fiscal, se via problema em mudá-la por não conseguir alcançá-la, Lula disse isso aqui. Renato, é apenas uma questão de visão. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer.
Ou seja, Lula entende que não é preciso ser responsável com o dinheiro do povo brasileiro se, na visão dele, houver coisa mais importante para se fazer. Diante disso, eu pergunto, o que poderia ser mais importante? No ano passado, o dinheiro do povo brasileiro foi usado para a compra de imóveis luxuosos para o Palácio da Alvorada. Isso era importante? Também no ano passado foram gastos quase 27 milhões de reais em reformas nos palácios presidenciais. Isso era importante? Uma matéria da revista Oeste, publicada nesta terça-feira, mostra que o número de viagens realizadas pelos ministros de Lula, além dos presidentes das casas do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, com os jatinhos da FAB, bateu o recorde de 271 voos no mês de junho de 2024. Isso era importante? Por que eu levanto esses fatos? Porque o governo Lula deixa claro que suas prioridades são muito diferentes das prioridades do povo brasileiro. Portanto, quando Lula diz que não é preciso cumprir a meta fiscal se houver coisa mais importante para fazer, ele está dizendo que quer ter liberdade para fazer o que bem entender com o dinheiro do povo brasileiro. Para piorar ainda mais a situação, em uma reunião com ministros, Lula ainda fez piada ao falar sobre a entrevista. Hoje eu dei uma entrevista com uma companheira jornalista e eu disse o seguinte: eu duvido que tenha um brasileiro mais otimista do que eu com relação ao Brasil. Duvido. Eu quero que vocês saibam que eu acredito. Eu falo para a Haddad, se de vez em quando, Haddad, se fica tranquilo, que se tudo der errado vai dar certo. A única possibilidade dessa frase de Lula ser verdadeira é, mesmo que tudo dê errado para o povo brasileiro, ainda vai dar tudo certo para os integrantes do governo Lula. E é por isso que os ministros riram dessa piada absurda do presidente. Agora, voltando à entrevista à Record, Lula conseguiu deixar a situação ainda pior. Ou seja, Renato, se você lembrar da campanha, você está lembrado que eu dizia na campanha o seguinte: nós vamos criar um país com estabilidade política. Nós vamos criar um país com estabilidade jurídica. Nós vamos criar um país com estabilidade fiscal, com estabilidade econômica e com estabilidade social. Pois é, ele prometeu, mas o Brasil não tem estabilidade em nenhuma dessas áreas. Muito pelo contrário. Mas eu vou deixar que ele continue a linha de raciocínio. Eu ainda dizia, tem mais uma coisa que a gente vai cumprir. Esse país terá previsibilidade. Ninguém será pego de surpresa com as coisas que nós vamos fazer, porque eu quero fazer a meio-dia, não à meia-noite. Sempre a meio-dia, com todo mundo assistindo. Isso é o que ele diz na teoria. Na prática, o relatório da regulamentação da reforma tributária, por exemplo, foi protocolado às 2 horas da manhã, com 500 páginas, para ser votado poucas horas depois, sem que os deputados tivessem tempo de ler. Isso aconteceu na semana passada. Mas calma, que Lula conseguiu deixar ainda pior. Essa responsabilidade, esse compromisso é que eu posso dizer para você, como se estivesse dizendo para um filho meu, como se estivesse dizendo para minha mulher. Responsabilidade fiscal eu não aprendi na faculdade, eu trago ela de berço. A responsabilidade fiscal deste governo é tanta que em abril deste ano o rombo fiscal ultrapassou R$1 trilhão, o resultado de pandemia sem estar em pandemia. E agora, para fechar com chave de ouro, a piada pronta de Lula. Então, seriedade fiscal eu tenho mais do que quem dá palpite nessa questão fiscal no Brasil. Um grande abraço e até a próxima.